galerinha minha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Aqui vai passar, em breve estaremos juntinhos fazendo aquele som com violão, aquela aula animada, aquelas brincadeiras do tio Lelê, né? E é isso, estaremos juntinhos, podendo nos abraçar, podendo rir. Então, enquanto isso, vamos tendo essas nossas aulas online, vamos tirando as nossas dúvidas aí nos plantões. Vamos lá, galerinha minha, nós paramos falando sobre os cuxitas. E eu falando no último vídeo sobre as pirâmides, as semelhanças entre as pirâmides egípcias e a influência dos cuxitas sobre a sociedade egípcia. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade falando sobre... Opa, avançou tudo aqui, meu Deus do céu, bagunçou tudo, tio Lelê doido. Vamos lá, vamos avançar aqui. Pronto, agora arrumou. Então, vamos falar sobre a transferência da capital cuxita. Bem, vocês lembram que o tio Lelê falou sobre um gamezinho chamado Age of Empires? Anos de Impérios? Pois é, esse game é muito legal. O tio Lelê fala demais nesse game, né? Pois é, no game, você escolhe um lugar e começa lá na Idade da Pedra Lascada, lá no Paleolítico. E aí a sua tribo começa a se desenvolver a partir da caça, da coleta, da pesca. Aí aquela aldeia vai se expandindo, vai formando um reino. E aí nós chegamos na era do Neolítico, na Revolução Neolítica, ou seja, no surgimento da agricultura, da pecuária, do Estado, ou seja, de um grupo que vai liderar toda a comunidade, toda a aldeia, né? E aí começam a surgir as chamadas classes sociais, as divisões, né, dos mais ricos, poderosos, até as pessoas mais pobres, que vão ser, o braço, né? Os braços que vão trabalhar, fazer o trabalho pesado. Bem, e aí, gente, isso foi aonde? Isso foi em vários lugares do mundo, né? Principalmente no continente africano e onde nós chamamos de Mesopotâmia. E aí, falando de África ainda, né? Falando do reino dos cuxitas, que ficava ali do lado do Egito, e aí ligando ao nosso game, à proporção que o lugar fosse crescendo, começavam a surgir as trocas comerciais, ou seja, aquela sociedade extraía pedra, aí trocava pedra por madeira, usava a madeira para a construção de casas, usava as pedras para a construção de edifícios, de fortalezas. Aí descobriram lá um tipo de metal, o cobre. Esse cobre era usado para ferramentas, usado para armas, né? E aí esse cobre era trocado por ouro. Esse ouro era usado para joias, né? E outras pedras preciosas. E aí começaram a surgir outros produtos, né? Como tecidos, como tapetes, temperos, perfumes, etc. E a partir dessas trocas comerciais é que havia, que nós chamamos hoje de intercâmbio, né? De troca, de cultura. Então vamos falar sobre isso agora. Vamos lá. Bem, para quem está com o nosso livrinho é página 10. Não sei se o livro de vocês é a página 10. No meu livrinho aqui é página 10. Aqui no online é diferente. Vamos lá. A transferência da capital cuxita. Trocas comerciais. A transferência da capital cuxita para a cidade de Meroe em 600 a.C. ocorreu por diversos motivos, entre eles a melhor qualidade do solo e o clima mais ameno da região. Além disso, a localização de Meroe facilitava as trocas comerciais entre cuxitas e outros grupos no próprio continente africano e também na Europa e na Ásia. Então, gente, vamos entender. Vamos entender, tio Lelê! Olha só, galerinha minha.
O norte da África é um grande corredor de conexão, de ligação entre Europa, África e Ásia. Aquela região da Ásia que o tio Lelê falou, da Mesopotâmia, né? Então, as atividades comerciais atraíam a região povos de diferentes lugares e com mais variadas culturas. Gregos, romanos, sírios, árabes, persas, indianos, por exemplo, influenciaram o modo de vida e também a cultura dos cuxitas em diversas épocas. Nós temos aqui, gente, olhem só que interessante, ó. Um homem da etnia, olha só, vou ampliar aqui porque o Lelê não está enxergando direito não. Da etnia bobo. Então, da etnia bobo. O que são as escarificações? São esses cortes, né? Vamos ver o que significam esses cortes? As escarificações são incisões, arranhões feitos no rosto ou pelo corpo. Além de estarem associadas à beleza. Beleza, hein, galera? Cultura é um negócio muito estranho, né? Cada um tem um povo, né? Cada um tem um tipo de cultura, né? Isso era beleza, tá? Além de estarem associados à beleza, diferenciam os indivíduos de grupos distintos, podendo também indicar uma posição social, uma característica pessoal ou uma determinada fase da vida da pessoa. Atualmente, em algumas sociedades africanas, a prática de escarificação ainda é comum. Pois bem, ó, vamos olhar aqui, ó. O tio Lelê vai ampliar a imagem para vocês olharem com mais carinho aí, ó. Olhem só o rosto do sujeito, ó. Da etnia bobo. Cheio de marcas, né? Marcas na lateral, do lado da boca. Imagina a dor, né, galera? Pois é, hoje em dia, no Brasil, no mundo, né, as pessoas colocam, furam as orelhas, colocam alargadores, colocam tatuagens, colocam piercings na boca, na sobrancelha, né, em outros lugares do corpo. São formas de enfeite ou diferenciação naquelas sociedades também. E aí isso não foi só antigamente não, isso hoje em dia ainda tem, né? Estranho não, gente? Pois é, isso aí chama-se cultura. Cada povo tem a sua. Bem, as Candaces. Quando a capital do reino Kushi foi transferida para Meroe, as mulheres que já exerciam grande influência religiosa passaram a exercer também o poder político na sociedade cuxita. As rainhas mães, chamadas de Candaces, ganharam grande destaque e no século II a.C. já haviam assumido o controle político da sociedade. Elas deram início a um sistema matriarcal de poder. Tio Lelê falou sobre isso. Falamos numa aula lá passada, não sei se foi a passada ou a retrasada, uma dessas aulas nossas aí, que existem vários formatos, né, de lideranças, de grupos sociais. Nós temos uma longa história de uma organização patriarcal, ou seja, o homem como líder, como chefe, como cabeça. As sociedades judaico-cristãs, elas têm essa característica. Já na África, entre os cuxitas, vocês estão vendo aí que a sociedade era organizada tendo a mulher como ponto central, como a liderança, né, chamada de as Candaces. Pois é, então essa estrutura nós chamamos de estrutura matriarcal ou também matrilinear. Beleza? Tá entendido isso? Vamos lá. Bem, a cultura cuxita. Já falamos sobre as escarificações, né? Então eles tinham práticas que haviam sido abandonadas, foram retomadas. Antigos deuses africanos voltaram a ser cultuados. E essa prática, né, de cortes, chamadas de escarificações,
e alguns costumes funerários também voltaram a ser praticados. Ou seja, na região havia práticas que iam e vinham, ou seja, um determinado momento eles esqueciam e nesse momento agora elas voltaram com toda a força, né? Voltaram a praticar. A partir do século II a.C., os cuxitas criaram uma escrita própria, a escrita meroítica, que era utilizada principalmente pelos funcionários responsáveis pela administração do reino. Bem, gente, olha só, sociedades muito avançadas, né? Deixa eu abrir um parêntese aí. Pausa para uma aguinha. Pois é, galerinha minha. É muito, 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 muito comum as pessoas falarem das sociedades africanas, falando de sociedades atrasadas, sociedades de tribos, né? Pois é, essas sociedades que nós estamos falando não eram tribos, eram reinos e depois se formaram impérios. E elas tinham culturas complexas, com conhecimento avançado em diversos setores, né? Estou mostrando a vocês a própria estrutura social liderada por mulheres, totalmente assim, avançada, complexa para outros lugares, né? Difícil de caber, de encaixar na cabeça de muitas pessoas de hoje em dia, né? Só um parênteses aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, em Cartago. Cartago foi uma cidade fundada pelos fenícios do norte do continente africano, às margens do mar Mediterrâneo. Na época da transferência da capital cuxita para Méroe, Cartago passava por um processo de independência impulsionado por seu crescimento comercial. Já no século V a.C., por causa da expansão do domínio territorial e comercial da cidade, os cartagineses, que também eram excelentes navegadores, formaram um império no norte da África e tentaram manter o monopólio comercial no mar Mediterrâneo. Então, se havia um lugar avançado no norte da África, era essa cidade de Cartago, certo? Havia conexão direta de Cartago com vários lugares da Europa, com vários lugares da Ásia. Como eu falei para vocês, esse norte da África, ele é nesse momento aí, por um bom tempo, tá? Até a expansão muçulmana lá para o século VII, século VIII. Nós vamos falar sobre isso lá no ano que vem, tá, gente? Vamos embolar, não. Mas um bom tempo da história, esse norte da África foi uma conexão entre África, Europa e Ásia. E essa região, Cartago, foi muito importante. E para terminar, o reino Axum. Axum. Pois é, esses nomes tão diferentes. Tão diferentes, Lelê! Pois é, são palavras de origem africana, são palavras africanas, não são palavras portuguesas. Bem, o reino Axum, uma potência comercial. Então, antes da gente ler, antes da gente trabalhar o assunto, olha essa moeda, gente. Havia uma moeda de ouro, e que era importante para as trocas comerciais, né? Vamos lá. Durante os séculos II e III, o reino Axum se tornou uma grande potência comercial no território africano. O governante de Axum controlava os reinos da Arábia Meridional e, por volta do ano 335, seus exércitos invadiram o Império Kushi, saqueando e destruindo a capital Meroe. Então o tio Lelê falou sobre isso quando falou sobre aquele gamezinho Age of Empires. Então, o que acontecia? Quando um reino se desenvolvia, quando ele prosperava, ele chamava a atenção de outros lugares. E aí, esses outros lugares se desenvolviam e, pum, invadiam e tomavam esse reino. E aí o que acontecia? Não durava muito tempo, né? Então, os Kuxitas, né, o Império Kushi, acabou sendo governado agora, dominado pelo Axum. Vamos lá. A localização do território de Axum
próximo ao Mar Vermelho, era privilegiada para as trocas comerciais. Então vamos entender mais ou menos como é que fica a África. A África aqui no norte o Mar Mediterrâneo. Depois vocês dão uma pausa no vídeo, abra um mapinha, vão lá no Google, lá coloquem lá, ó, mapa da África, vai aparecer o mapinha da África e tem o Mar Vermelho aqui ó, do lado, aqui ó. Esse Mar Vermelho, ele faz conexão direta entre África e Ásia, beleza? Então vamos lá. Então, a localização do território de Axum era uma localização privilegiada, porque ficava ali banhada pelo próximo Mar Vermelho. Com isso, o reino logo se tornou uma grande potência mercantil comercial, tá, galera? Para facilitar as trocas comerciais, os axumitas cunharam suas primeiras moedas. Olha só que interessante, né? Então, enquanto a Europa está lá com troca e de produto com produto, chamado de escambo, os africanos estão já cunhando moedas, um sistema complexo, um sistema financeiro complexo, né? Então, se ele observar aí que a África não é qualquer continente, a economia em Axum, grande parte da população axumita se dedicava à agricultura e à criação de animais. Essas atividades, além de sustentar a população, geravam excedentes para o comércio, então sobra. E essas sobras eram utilizadas para trocas, beleza? Os axumitas produziam em abundância produtos agrícolas como trigo, a cevada, e caçavam animais como elefantes, rinocerontes. Dos elefantes eram extraídas as presas, o marfim, aquelas garras, né? E dos rinocerontes, os chifres. Esses produtos eram comercializados e geravam grandes lucros. Como não produziam muitos objetos artesanais, importavam ânforas, objetos de vidro, enfeites de ouro, objetos de metal, tecidos. Aqui tem um vocabulário, ó. Tchilili, o que são? O que é ânfora? Tá aqui, ó. Vaso feito de cerâmica utilizado principalmente para armazenar água e outros líquidos. Uma espécie de copo, né? Beleza? Vamos beber a mágoinha. Bem, a cidade de Axum, em 1980, foi conhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. A Unesco é um órgão da ONU, né? Olhem só, gente, aqui são as ruínas dessa cidade. Bacana, não? Muito legal. Bem, os povos do deserto. Os povos nômades. No norte do continente africano, o clima desértico dificultava a fixação de grupos de pessoas em um território por muito tempo. Muitas sociedades mantinham um modo de vida nômade, com longos deslocamentos e constante contatos com populações que viviam em outras partes da África. Então eles migravam, né? E ajudavam a trocar, né? Entre esses povos nômades, peregrinos, né? Havia os berberes, viviam principalmente da criação de carneiros, cabritos e bois. Eles conheciam muito bem o deserto, se deslocavam constantemente em busca de bons pastos para seus animais e terras para cultivos agrícolas. Galerinha minha, esses caras conheciam bem na palma da mão os desertos, né? O deserto do Saara, principalmente, um lugar muito perigoso, onde só... Se você chegar lá hoje, sem conhecimento, sem nenhum guia turístico, você morre. Se correr lá, você morre. Calor acima de 40 graus, sol a pino, ar seco. Bem, o reino de Garamantes. Os Garamantes eram descendentes dos povos nômades, habitantes do deserto, entre os séculos V a.C. E depois de Cristo, eles formaram um importante reino no deserto do Saara. Os Garamantes possuíam desenvolvido um sistema de irrigação subterrânea, denominado Fogara. Esse sistema permitiu o florescimento da agricultura e da criação de animais em pleno deserto. Deixa o Tio Lelê explicar melhor. O que acontece, gente? Embaixo da areia, há estudos que comprovam que antes de existir esse maior deserto do mundo, o Saara, aquela região fora, no passado, há milhares de anos atrás, um oceano e uma área de cobertura vegetal.
E aí, quando entrou num processo de desertificação, isso foi um processo lento, né, mas acentuado, o reino dos Garamantes, esse reino dos povos que conheciam de forma absurda o deserto do Saara, né? Eles possuem um desenvolvido sistema de irrigação subterrânea, né? Chamado também de Fogara. Esse sistema fez com que eles conseguissem desenvolver a agricultura e a criação de animais em pleno deserto, né? Uma capacidade muito grande de engenhosidade, de conhecimento de matemática, né? Eles eram grandes agricultores, engenheiros, mercadores, produziam e vendiam principalmente uvas, figos, cevada, trigo, além de praticar o comércio de escravos. Pois é, galerinha minha, então assim, durante muito tempo antes de Cristo já havia um comércio poderoso de escravos. Esse comércio era como? De tribos que eram aprisionadas, né? E eram vendidas, esses escravos eram vendidos e esses povos tinham grandes lucros. Bem, o comércio transariano. O comércio foi uma importante atividade econômica entre esses povos do deserto. A grande dimensão territorial do deserto do Saara e as condições climáticas severas não impediram a circulação de pessoas e também de mercadorias. As rotas transarianas permitiam a comunicação entre os países da África Mediterrânea, quer dizer, todos esses lugares aí, banhados pelo mar Mediterrâneo, ao norte do Saara, da África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, e até com povos, como já falamos aqui, os povos da Mesopotâmia. Então acabou, gente, que o deserto do Saara acabou sendo um grande corredor, né, de ligação entre esses lugares distantes. Beleza? Então, gente, beijinho nas crianças. Até a próxima!